Em um pronunciamento no Capitólio israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a paz só será duradoura quando o Ayatollah Ali Khamenei não for mais um fator de decisão em Teherã. 3 dias depois, durante um comício em Des Moines, o presidente norte-americano Donald Trump repetiu a mesma ideia a apoiadores do Centro-Oeste, convertendo a hipótese de um ataque letal contra a liderança iraniana em tema de campanha. A coincidência de discursos fez analistas do International Crisis Group alertarem para uma contagem regressiva verbal que, se não contida, poderia arrastar a região a uma crise comparável à da Revolução Islâmica de 1979. Em Moscou, o assunto foi discutido numa sessão extraordinária do Conselho de Segurança russo, presidida por Vladimir Putin. Ali, o chefe do Kremlin classificou a proposta de magnicídio como demolição premeditada do sistema criado em São Francisco em 1945, referência direta à fundação das Nações Unidas. O Ministério da Defesa russo divulgou, em nota, cenário de consequências caso Khamenei fosse morto: fechamento do Estreito de Hormuz por unidades navais da Guarda Revolucionária, ataques coordenados de grupos xiitas do Líbano até o Iêmen e operações cibernéticas contra terminais de exportação de petróleo na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Ao mesmo tempo, economistas do Banco Central russo projetaram que a simples expectativa de um atentado elevaria o Brent para além de $150 o barril, superando o choque de preços visto na Guerra do Yom Kippur em 1973 e empurrando moedas emergentes latino-americanas a recordes de volatilidade. Para o Kremlin, portanto, as declarações de Netanyahu e Trump funcionam menos como retórica eleitoral e mais como teste para limites que separam a diplomacia coercitiva de um conflito aberto. A escalada saltou do púlpito para o campo de batalha no dia 11 de junho. Lançadores Fateh 110, estacionados no planalto de Kermanshah, dispararam contra 2 depósitos logísticos e uma ala hospitalar em Be'er Sheva, no deserto de Negev. Tel Aviv respondeu em 90 minutos. 4 caças F-30 e 5 Inoa Adia, decolando da base de Nevatim, atravessaram o espaço aéreo iraquiano e atingiram galpões desativados do complexo nuclear de Natanz e instalações experimentais em Arak. O gabinete israelense descreveu o ataque como contramedida preventiva. O Ministério das Relações Exteriores iraniano reafirmou que qualquer nova incursão norte-americana ou israelense receberá resposta proporcional ou superior. Putin aproveitou a crise para relembrar, em rede nacional, o assassinato do general Qasem Soleimani em Bagdá, a 3 de janeiro de 2020, classificando aquele ato como rasura unilateral do direito internacional. Em sua avaliação, a morte de Khamenei consolidaria a prática de execuções extraterritoriais como ferramenta diplomática, criando um precedente impossível de controlar. Internamente, Israel intensificou a postura de pressão. Unidades da Força Aérea realizaram voos rasantes sobre Tiro, no sul do Líbano, enquanto comandos da unidade Sayeret Matkal conduziam operações clandestinas na região de Sinjar, norte do Iraque, para mapear rotas de drones iranianos. A Casa Branca, por sua vez, mantém o porta-aviões USS Gerald R. Ford no Mediterrâneo Oriental e acaba de autorizar a venda de 20 bombas GBU-50 e 7 Penetrator, capazes de atingir instalações nucleares subterrâneas de alta profundidade. A reação russa permanece no campo da dissuasão. Moscou promoveu, junto à Marinha iraniana, exercícios antiaéreos no Mar Cáspio e reposicionou baterias S-500 na costa do Mar Negro. Além disso, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, apresentou um projeto de resolução que criminaliza a eliminação extrajudicial de líderes políticos. O texto foi vetado pelos representantes de Estados Unidos e Reino Unido, mas revelou fissura entre membros permanentes do Conselho de Segurança e reforçou a imagem de Moscou como fiadora da soberania iraniana. Em Bruxelas, economistas da Comissão Europeia admitem que qualquer atentado contra Khamenei poderia empurrar a zona do euro, já atingida pela crise energética de 2022, para a recessão técnica, dada a dependência contínua de gás natural liquefeito que transita pelo Golfo. Paris e Berlim, embora aliadas de Washington, enviaram emissários a Tel Aviv pedindo moderação pública. Para Teherã, a parceria com Moscou já se traduz em camadas concretas de proteção além do discurso diplomático. Além dos radares Resonance, NE e das baterias
artilharias antiaérea S-300, PMU-2, transferidas sob contrato de 2023 e operadas por esquadrões iranianos formados no Centro de Adestramento de Ashuluk, próximo a Astrakhan. Técnicos russos ajudaram a integrar esses sensores ao sistema doméstico Bavar 373 e para vetores de guerra eletrônica Samavat. Na prática, o corredor que vai de Tabriz a Qazvin passou a contar com cobertura de busca aérea em banda decimétrica capaz de rastrear aeronaves furtivas a mais de 600 quilômetros de distância. Analistas do Jane's Defense Weekly calculam que, numa primeira salva de mísseis ar-solo israelenses, apenas 3 de cada 10 poderiam atravessar o escudo antes que os lançadores Tor M2 e Pantsir S-1 assumissem o engajamento terminal. Para o Pentágono, esse mosaico tecnológico confirma a ambição do Kremlin de criar uma cúpula de defesa eurasiática que inclua Irã, Síria e, eventualmente, a Armênia, reduzindo o alcance projetado da aviação ocidental na região. O equilíbrio, entretanto, permanece num fio tênue. Um único deslize técnico, por exemplo, um míssil israelense, Jericho III, que após corrigir curso sobre o deserto de Negev, falhe na orientação final e atinja a comitiva de Ali Khamenei, em pleno santuário de Fátima al-Masuma, em Qom, ou um drone kamikaze Shahed 136 que, após perder link de telemetria sobre o Mediterrâneo, caia sobre as casas de pedra calcária do bairro boêmio de Neve Tzedek, em Tel Aviv, bastaria para evaporar o pouco espaço de negociação que ainda resta. Ciente desse risco de erro zero, Vladimir Putin reforçou o tom em entrevistas a Rossiya 24 e à agência TASS. Se a política de assassinatos seletivos voltar à mesa, reagiremos no Levante ou, se necessário, interromperemos o fluxo diário de 21 milhões de barris que cruzam o Estreito de Hormuz. Especialistas da Marinha dos Estados Unidos confirmam que bastaria afundar 2 petroleiros VLCC no canal de 40 milhas náuticas para forçar o fechamento temporário, já que os fundos arenosos do estreito têm apenas 70 metros de profundidade. Em Bruxelas, o Serviço Europeu de Ação Externa calcula que 48 horas de interrupção elevariam o Brent acima de $160. Companhias de seguros marítimos, como a Lloyd's of London, suspenderiam cobertura e refinarias alemãs em Ingolstadt ou Leuna rodariam com metade da capacidade, disparando a inflação energética que o Banco Central Europeu ainda não conseguiu conter desde 2022. Riad e Abu Dhabi, temendo ficar com estoques parados, estudariam redirecionar parte dos fluxos pelo oleoduto East-West de Iambu ao Mar Vermelho, mas a infraestrutura suportaria menos de 40% da demanda asiática. Pequim, que importa quase um terço de seu petróleo via Hormuz, teria de lançar mão de reservas estratégicas por, no máximo, 90 dias, enquanto Nova Delhi já acionou planos de racionamento no porto de Jamnagar caso o pior cenário se concretize. Os próximos trimestres dirão se o recado do Kremlin funciona como dissuasão efetiva ou apenas empurra o confronto mais adiante. Se a linha vermelha for cruzada, a atual doutrina de pressão calibrada poderá ser substituída por um ciclo em que a eliminação de chefes de Estado se torne prática corrente. As repercussões viriam em cascata: petroleiros retidos no Golfo, bolsas asiáticas entrando em circuito break, transferências SWIFT congeladas entre Zurique e Doha, e um Conselho de Segurança da ONU bloqueado por vetos cruzados enquanto novas alianças emergem. Por exemplo, um pacto de fornecimento de gás entre Teherã e Astana, ou exercícios navais conjuntos entre Rússia, China e Argélia no Mediterrâneo. Quando a conta chegar, dificilmente será Moscou a única voz na sala. As ondas de choque atravessarão corredores em Jerusalém, ecoarão no Majlis iraniano e ressoarão no Capitólio em Washington, redesenhando, na prática, a geometria do poder global no século XXI.